Voltamos com mais um Viver com Saúde com o Dr. Tiago Costa. Nós vamos falar hoje a respeito de tratamentos para cálculo renal. Dr. Tiago, qual seria hoje o procedimento mais indicado em relação a cirurgias para cálculo renal? A cirurgia para o cálculo tem um fator primordial para a gente saber qual vai ser feita, que é o tamanho do cálculo. Então, cálculos acima de 1 centímetro, eles devem ser tratados, seja de maneira cirúrgica ou não. Existe a maneira não cirúrgica de tratar o cálculo, que é a litotripsia extracorpórea, é o famoso bombardeamento. São cálculos abaixo, na maioria das vezes abaixo de 2 centímetros, é feito o tratamento sem cortes, são sessões ambulatoriais que o paciente vai no consultório, faz o procedimento e logo depois é liberado para casa. Algumas vezes ele precisa de mais uma sessão para resolver o problema do cálculo. Para o cálculo também tem a opção das cirurgias endoscópicas, que são as cirurgias sem cortes. Às vezes o paciente acha que porque não vai ter um corte específico, ele não foi operado, mas é a cirurgia que nós aproveitamos os orifícios naturais. No caso do cálculo, a uretra, que é por onde a urina passa. Então nós vamos com o aparelho, se tem um cálculo em algum ponto da via urinária, a gente utiliza esse aparelho. De maneira mais moderna, a gente usa um tipo de laser para fragmentar esse cálculo em pedaços menores e daí fazer a retirada desses pedaços do cálculo. Qual seria um exame para identificar que a pessoa tem cálculo renal, já que você fala em medições? Não dá para falar de cálculo renal sem falar da tomografia computadorizada. É o exame realmente que dá a medida mais precisa. Isso é importante porque os pacientes chegam no consultório com vários ultrassons, cada um com um tamanho diferente. O que houve de um dia para outro, de uma semana para outra, aumentou, diminuiu, como é isso? O ultrassom ele tem uma limitação para determinar o tamanho do cálculo. Então, esse tamanho não é tão preciso no ultrassom. Na tomografia, não. Na tomografia, a gente tem uma precisão em torno de 99% para definir qual o tamanho e qual a localização exata daquele cálculo no momento do exame. E é ele que deve nos nortear para indicar o tipo de tratamento que vai ser feito. Uma vez feita a cirurgia, é possível voltar para o cálculo renal? Sim, o paciente que tem cálculo, ele é considerado formador de cálculo. Então o paciente não pode sumir do consultório, não é aquele paciente que a gente fez o procedimento e só vai ver daqui a alguns anos depois. Todo ano é interessante o paciente que tem cálculo renal visitar seu urologista para fazer os seus exames adequados. Enfatizando também que ao ponto que a tomografia é o exame mais específico, mas não significa que todo paciente tem que fazer toda vez a tomografia. Porque a tomografia tem um risco também relacionado à radiação, a um índice de leucemias que estão relacionadas à radiação por exposição à tomografia. Em relação à idade, existe alguma relação cálculo renal com idade em determinado período da vida? Se é mais comum acontecer o cálculo renal? O cálculo renal é um pouquinho mais prevalente nos homens e é mais comum em homens mais jovens. Mas a diferença aí também, você pode ter cálculo renal em todas as fases da vida, desde criança até pacientes idosos. Mas realmente a faixa etária de maior prevalência entre os 20 e 40 anos. Ok, doutor Tiago, muito obrigada pelas suas informações. E se você tem alguma dúvida, deixe a sua mensagem que o doutor Tiago vai responder para você. Acompanhe as redes sociais do doutor Tiago Costa, urologista.